O Internacional segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2024. Algumas posições já eram prioritárias e a gente já tinha falado muito a respeito disso nas últimas semanas. O primeiro volante e o lateral esquerdo principalmente. Uma outra posição tinha ficado de stand-by. E hoje o Magrão, em entrevista ao GE, anunciou que sim, vai trazer um reforço desta posição e vou falar muito a respeito disto. Vamos falar sobre o volante também, afinal de contas o Thiago Maia ainda tá travado, querendo uma hora vai, uma hora volta, uma hora a gente fala uma coisa, o Flamengo muda de opinião, tá uma novela chatíssima pelo Thiago Maia, mas o Inter já estabeleceu um plano B, caso o Thiago Maia não feche com o Internacional, já que ele é um desejo do técnico Eduardo Cudê. Vou falar para vocês a respeito de Matheus Rossetto, ex-jogador do Atlético Paranaense. Tá, e vamos também projetar, é claro, o jogo do Internacional diante a equipe do Caxias, amanhã às 4h30 da tarde, um provável time, e dizer se o Inter vai com os titulares ou não, e também falar sobre o ingresso de jogadores da base. O Inter subiu 3 garotos da base e eu vou te falar a chance de todos esses atletas atuarem. Eu não digo amanhã, mas nos próximos jogos eu vou te explicar muito bem, caso a caso, essas situações. Mas antes eu preciso que tu te inscreva no canal, curta o vídeo e ativa o sino das notificações. Eu quero falar primeiro sobre o volante. Vamos lá, o Internacional que segue ali na novela Thiago Maia. Eu nem quero falar sobre o Thiago Maia, porque já tá uma novela bem arrastada. A gente já trouxe tudo a respeito do que é essa novela Thiago Maia. A proposta tá na mesa do Flamengo. O Flamengo não respondeu ainda. Algumas pessoas dizem que o Flamengo vai aceitar, outras não, tá uma novela chatíssima. Mas o Inter já estabeleceu um plano B, caso o Thiago Maia não venha. Eu falo de Matheus Rossetto, jogador de 27 anos, informação que foi trazida pelos colegas. O Lucas Dias trouxe ela ontem, se eu não estou enganado, e ela foi confirmada hoje também pelo repórter Vene Casagrande, lá do centro do país. O Inter mantém contatos com Matheus Rossetto, jogador de 27 anos, ex-jogador do Atlético Paranaense e que estava na MLS. Estava jogando lá no Atlanta United. Ele tá sem contrato. O contrato dele se encerrou lá na MLS. Ele não renovou seu contrato. E ele é um jogador livre, né? Seria um jogador, entre aspas, fácil de se contratar. Você apenas pagaria pelos salários e tal. Não teria que pagar um clube por conta disso. É claro, pode ter uma situação de luva ali e tudo mais. O Lúcio Gonzalez, ele jogou com o Matheus Rossetto, né, quando ele ainda era jogador. E algumas fontes dizem que o próprio Lúcio Gonzalez já fez contatos com o Matheus Rossetto. Esse negócio ainda está em compasso de espera, porque o Inter quer Thiago Maia, o Inter ainda sonha em ter o Thiago Maia no seu elenco. É um desejo do técnico Eduardo Cudê, mas o Matheus Rossetto passa a ser um plano B caso o Thiago Maia não venha. Bom jogador, surgiu no Atlético Paranaense, foi pro futebol da MLS, foi bem lá, mas acabou não renovando seu contrato e nesse momento ele está livre. Importante dizer também que o Vasco também quer o atleta. O Vasco já fez alguns contatos e também quer ter o atleta. Se o Inter quiser, de fato, né, quiser muito, o Matheus Rossetto vai ter que apurar aí essas questões, porque se trata de um jogador que está livre no mercado e é claro que alguns clubes brasileiros vão entrar em contato com o Matheus Rossetto. O Inter que está em busca de outras posições, também a gente tem falado muito a respeito de lateral esquerdo, que não era tão prioridade assim, tá? O lateral esquerdo. Principalmente se a gente for levar no início da temporada, o Inter ainda tinha o Taulara, mas o Taulara teve problemas físicos e tudo mais, foi retirado do grupo principal para ir treinar em Alvorada. E o Inter passou a olhar com mais carinho a situação do lateral esquerdo, ainda mais quando viu que Depena, como um lateral improvisado, não deu conta do recado nos 2 jogos que ele teve aí, essa oportunidade de jogar como lateral esquerdo. Então o Inter intensifica cada vez mais as buscas para o lateral esquerdo, ainda que o sonho seja o Alexandro, mas este atleta vem apenas no meio da temporada. O Inter está planejando ter um lateral esquerdo agora. Está vasculhando o mercado, como eu já falei para vocês, está vasculhando o mercado, principalmente estrangeiro, em busca de laterais brasileiros, já que está com um limite de estrangeiros exacerbado. Ou se aparecer um negócio de ocasião para laterais esquerdos aqui no futebol brasileiro, é claro que o Inter vai atrás. O Inter já chegou a sonhar com o Marlon, mas o Marlon é difícil de tirar do Cruzeiro. O Inter quase fechou com o Iago, que acabou fechando mesmo com o Bahia. Enfim, é o Inter aí em busca de lateral esquerdo. E o Magrão
concedeu uma entrevista agora à tarde para o GE, o portal Globo Esporte. E ele foi questionado a respeito de goleiros. Afinal de contas, o Rocher está machucado, volta daqui 1 ou 2 semaninhas, aí o Rocher volta já, ele estará no Clássico Grenal, se depender do departamento médico e da evolução aí da sua recuperação, né, na lesão na parte torácica. Mas o Magrão entraram em contato com o Magrão no portal Globo Esporte e perguntaram sobre goleiros. E aí o Rocher machucado, o Ivan tendo uma lesão muito séria e o Antony passando a ter mais oportunidades. O Inter ainda confia no Antony, é o que dizem as pessoas de lá dentro do Internacional. Mas talvez o jogo contra o Guarani de Bagé tenha deixado alguns pontinhos de interrogação no elenco, e aquilo que a gente via publicamente há uns dias atrás, dos dirigentes falando, olha, não, a gente vai dar oportunidade pro Antony, a gente está dando oportunidade pro Antony, vamos ver como é que ele vai se desenvolver. Agora o discurso já muda um pouco e o Magrão, de uma certa forma, surpreende e anuncia que o Inter está no mercado em busca de goleiros. Tá? Ele anunciou, ele disse o seguinte: buscaremos mais um goleiro, trabalharemos para isso, estamos no mercado, garantiu o Magrão, que é diretor esportivo do Internacional. Então vai se intensificar essa busca por goleiros, principalmente para suprir essa carência aí do que o Rocher vai dar na Copa América, e nesse momento está machucado, o Ivan acabou se lesionando, infelizmente, e o Inter pretende contratar mais um goleiro para suprir a carência aí do Rocher. Vamos, é claro, ficar atentos nos próximos dias, nas próximas movimentações do Internacional, a fim de descobrir quem é este goleiro. Pelo que a gente sabe, o Inter pode contratar um goleiro jovem, mas que tenha uma certa... Olha o que eu vou falar, né? Um jovem que tenha uma certa experiência. Vocês me entenderam, né? Um cara ali com idade de 22, 23 anos, que busque afirmação, mas que já tenha tido aí um lastro de jogos no futebol profissional, até porque o Antony também é um jovem, mas está começando, está dando seus primeiros passos na carreira, não tem experiência de Série A, não tem uma experiência de competições internacionais, como o Inter vai enfrentar a Copa Sul-Americana e tudo mais. Então o Inter vai em busca desse perfil de goleiros. O Inter que o técnico Eduardo Cudê subiu 3 garotos para o profissional. Essa é a informação do Vaguinha. Já tinha subido um, que era o Gustavo Prado. Eu tinha trazido informações, eu tinha trazido essa informação semana passada do Gustavo Prado, que é um meia-direita ali e tudo mais. Hoje, no treino de hoje, que foi fechado para a imprensa, tinham 3 atletas: Ricardo Matias, centroavante, Iago Noel, que é meia atacante, e o Gabriel Carvalho, que é atacante. Tá? Esses 3 jogadores estão integrados ao grupo principal e eu vou te falar caso a caso as chances desses jogadores atuarem. Assim, ó, para amanhã eu acho muito difícil, eu acho quase impossível que o Ricardo Matias seja relacionado, porque ele tá voltando de férias, ele jogou a copinha. Ele estava no elenco sub-20. Então descartem Ricardo Matias na lista de relacionados contra o Caxias amanhã. Talvez ele fique para Santa Cruz semana que vem, com uma semana de integração com o elenco profissional. O Iago Noel e o Gabriel Carvalho, eles estavam em ritmo de competição. Inclusive o Gabriel Carvalho emendou a competição na outra. Ele jogou Copinha e depois jogou a Fan Cup. Tá? E o Iago Noel, eu tenho dificuldade para falar o Iago Noel, né? Acho que o Paulo Brito, nosso narrador, vai ter também. Iago Noel. Falar rapidinho assim é complicado. Mas o Iago Noel, ele é um meio atacante, ele estava na Fan Cup também. Então ele está em ritmo de competição. Não digo que esses 2 estarão na lista de relacionados, mas eles têm um pouquinho mais de chance do que o Ricardo Matias, que está voltando de férias e ainda precisará, digamos assim, de uma pré-temporada para voltar ao seu ritmo físico. Ele jogou a Copinha, recebeu uns dias de folga, de férias, e está retornando às atividades já no grupo profissional. O jogador que eu acho que tem mais chances de estar na lista de relacionados amanhã dos jovens é Gustavo Prado. E por que eu digo isso? Porque ele já subiu desde semana passada para o grupo profissional, ele já teve uma semana de adequação com o elenco. E se o Eduardo Cudê tiver gostado, né, dessa semana dele, eu acredito que ele possa sim estar na lista de relacionados, que será divulgada entre hoje e amanhã. Dentre esses 4 jogadores jovens, para mim é o que eu tenho mais expectativa de ver de estar na lista de relacionados. Ricardo Matias praticamente descartado, pelo menos é o que eu penso, porque ele voltou de férias hoje, né? E esses 2 têm alguma chance, mas eu acho que eles vão passar por um período de adaptação ainda aos treinos do elenco profissional. Eu tô falando de Gabriel Carvalho
e o Iago. O Inter que enfrenta o Caxias amanhã com o time titular. Deve ir a campo com Antony no gol, Bustos, Vitão e Mercado, René na lateral esquerda, Arangues abrindo meio campo com Bruno Henrique. Eu coloco uma dúvida entre Johan e Depena na meia direita, com o Wanderson lá na meia esquerda e o Alan Patrick encostado no Valência no ataque. Dessa vez, de novo, o Alar vai ficar no banco de reservas, assim como contra o Ipiranga. Eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui. Comentem o que vocês acharam a respeito dessas notícias e até o Café com Fontes, que amanhã vai ser 12h15, diretamente do hotel. Muito obrigado e até a próxima.